aí, piás, e aí, gurias. Meu nome é Jorge Félix, começando hoje com a gíria diferenciada aqui do estado do Paraná. Estou no estado do Paraná, mais precisamente em São José dos Pinhais. É sobre essa cidade que eu vou falar um pouco hoje aqui. Quando eu chego nos lugares, eu gosto de conhecer um pouco a história do lugar, entendeu? A sua formação, a cultura, a população, o nível de empregabilidade, o número de empregos. E alguns levantamentos que eu fiz aqui, eu vi que é uma cidade que tem alguns pontos fortes que faz com que seja uma das melhores cidades do estado do Paraná para se morar. Falando-se de empregabilidade, sabe? Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar um pouco a câmera e dar uma volta a pé aqui nas ruas de São José dos Pinhais e falo mais sobre a cidade. Gurizada, vamos falar aqui sobre São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, ela foi colonizada pelos portugueses, como o país, lógico. Eu quero dizer que a primeira ocupação foi pelos portugueses e depois teve outros exploradores, né, como poloneses, italianos, mas a grande descendência aqui da cidade é de italiano. Existe muito descendente próximo aqui de italiano, sabe? Quando começaram a explorar essa cidade, o intuito era explorar o ouro, que aqui era e ainda é um polo forte, um lugar forte de exploração de ouro. Com o decorrer do tempo, a cidade foi crescendo e desenvolvendo. Hoje, ela tem alguns pontos fortes aqui que faz com que ela seja uma das melhores cidades para se morar, na minha opinião, né? No estado do Paraná. Falando-se de desenvolvimento, lógico, né? Não falando de tranquilidade. Não dizendo que a cidade tem muita violência. Até que não tem tanta violência comparada a algumas cidades de outros estados, né? Mas vamos lá. Ela tem 170 anos, como eu falei, 325 mil habitantes. E os pontos fortes é algumas fábricas, como algumas montadoras. Audi, Renault e Volkswagen se encontram aqui, fazendo com que ela seja o terceiro polo automobilístico do país. É um dos maiores produtores de hortifruti da região da Grande Curitiba também. E conta com uma área de lazer bastante agradável, como shoppings, e aí você já sabe, tem vários serviços no shopping. Cinema, lojas. Falando nisso, aeroporto. O aeroporto para quem vai para a capital, para Curitiba, é aqui em São José dos Pinhais. Parque de diversão, pontos turísticos que preserva a cultura antiga, como o Caminho do Vinho, que preserva mais a cultura italiana, entre outros eventos envolvendo shows locais e etc, etc, etc. Falando um pouco sobre a empregabilidade ainda, ela tem mais de 48 mil empresas. Mas sobre segurança de empregabilidade, eu já não vejo uma coisa tão boa assim, no sentido, é seguro, vou correr para Curitiba ou para a região de Curitiba. Por quê? Porque o país é inseguro, né? Em relação à empregabilidade. Quem já está um exemplo aqui nessa região estabilizado, consegue com mais facilidade, mas a linha de empregabilidade como é que eu posso falar? É aquele clima de trabalha para comer, entendeu? A não ser que você tenha um cargo que te pague bem, óbvio, né? Mas o que tem muito aqui é o que? O que tem muito aqui é essas vagas de atendente, vigilante, segundo as pesquisas que eu fiz, né? Portaria, que é quase a mesma coisa que vigilante. Oi, bom dia. Ou boa tarde. Esse tipo de vaga que não vai te remunerar a ponto de tu viver com qualidade de vida, vamos dizer assim, né?
Essas vagas aí nessas montadoras, a concorrência é muito grande. Só para você ter ideia, eu conversando com os moradores aqui, tem mais gente de outros lugares, São Paulo, Curitiba, trabalhando nas montadoras do que o do próprio município. É difícil você falar que as pessoas não vão ter a qualificação, porque sempre tem, né? Mas é aquela questão da indicação, vamos dizer assim, né? Emprego, eu acredito que foi capital, vai ter emprego. A questão é as indicações, né? Se tu não tiver uma certa indicação, tu não consegue uma colocação com salário bacana. Eu acho assim, na minha opinião, que não tem um lugar melhor para emprego do que São Paulo, não. No miolo ali, né? Dentro da capital mesmo, do centro. Na minha opinião, né? E assim, por mais que eu pesquise sobre outras cidades, na minha opinião, São Paulo é o coração do Brasil. Vixe, já estou falando de outros lugares, né? Mas vamos lá. Então, a visão que eu tive sobre São José dos Pinhais é essa aí, sabe? Que é um lugar excelente para se morar. Existe muita gente que, quando quer vir para a capital, para Curitiba, elas acabam indo para os entornos, né? Para cidades que o aluguel é mais barato. E uma das opções para se morar com aluguel mais barato é essa aqui, São José dos Pinhais. Obviamente que existem outras, né? Mas com um número de habitantes menor, obviamente que com um número de empresas menores também, né? E se a pessoa vai para a capital, ela quer se desenvolver, ela quer um lugar que tenha um número bacana de empregabilidade. Obviamente que teria mais coisas para falar, mas o vídeo ficaria muito longo. E eu estou fazendo apenas um resumo sobre o bate-papo que eu tive com as pessoas e as pesquisas que eu levantei sobre o local. E eu vou ficando por aqui, entendeu? Poderia falar muito mais sobre empregabilidade, mas não veio o caso nesse vídeo. Queria apenas falar sobre a região aqui, o município de São José dos Pinhais. Se tu já ficou até aqui, deixa teu like aí, se inscreve no canal para crescer cada vez mais essa comunidade. Obviamente que se você gostou do vídeo, né? É nóis!